Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de matemática, nós faremos uma revisão do capítulo 1, da página 48 à página 58. Frações e números mistos. Fração é uma representação de partes de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. A fração é representada por um numerador, que é o número que fica na parte de cima da fração e corresponde à parte pintada, comida, retirada, doada. Já o denominador é o número que fica na parte de baixo da fração, que corresponde à parte dividida do inteiro. Nós temos aí dois exemplos, 2/5. Então, eu peguei um inteiro, dividi em 5 e pintei duas partes. Então, o numerador é 2 e o denominador é 5. No outro exemplo, nós temos 7/12. Então, o numerador é 7 e o denominador é 12. Então, eu peguei um inteiro, dividi em 12 e pintei 7 partes. Para ler uma fração, devemos escrever o numerador como se lê. E o denominador existem algumas definições. Veja, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13. Observação: o denominador até 9 estão representados aqui para vocês. Já os denominadores de 11 em diante, devemos escrever o número como se leem e em seguida a palavra avos, exceto 10, que fica décimo, o 100, que fica centésimo, e o 1000, que fica milésimo. Temos também os números mistos. Números mistos são formados por uma parte inteira e outra parte fracionária. Exemplo, 2 inteiros e 1/4, 4 inteiros e 3/12. Para que eu possa transformar uma fração em um número misto, o numerador deve ser maior que o denominador. Assim, dividimos o numerador pelo denominador, como no exemplo abaixo. 5/3. Eu pego o numerador 5, divido pelo denominador 3. A resposta é 1 e o resto é 2. O quociente, ou seja, o resultado, corresponde à parte inteira. O resto corresponde ao numerador da nova fração. E o divisor corresponde ao denominador da nova fração. Porém, esse realmente não se altera. Se você observar, 5/3 corresponde ao mesmo denominador de 2/3. Agora, nós faremos a revisão das páginas 59 a 66. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma parte do inteiro. Para obter frações equivalentes a uma fração, basta multiplicar ou dividir tanto o numerador, que é o número de cima, como o denominador, que é o número de baixo, por um mesmo número natural, que seja diferente de zero, porque toda vez que eu multiplicar zero por alguma coisa, dá zero, e aí eu não posso formar uma fração equivalente sendo zero. Veja no exemplo, 3/4 é equivalente a 2/8, porque eu multipliquei o 3 por 2, igual a 6, e o 4 multipliquei também por 2, que é igual a 8. Ou então na divisão, 7/21. 7 dividido por 7 é igual a 1, 21 dividido por 7 é igual a 3. Então, 7/21 é uma fração equivalente a 1/3. Duas frações são equivalentes quando representam a mesma parte do inteiro. Ou seja, eu tenho um chocolate do mesmo, eu tenho 2 chocolates do mesmo tamanho, porém divididos de forma diferente. Se eu comi a mesma quantidade desse chocolate, eles são frações equivalentes. Agora vamos representar tudo isso em desenhos. 3/4 é igual a 6/8. O primeiro desenho eu dividi em 4, que é o denominador da primeira fração, e o segundo desenho eu dividi em 8, que é o denominador da segunda fração. No primeiro desenho, eu pintei 3 partes, portanto, ficou 3/4. No segundo desenho, eu pintei 6 partes de amarelo,
Portanto, ficou a fração 6/8. O outro exemplo, 7/21. Eu peguei um desenho, dividi em 21 partes e pintei 7. Peguei o mesmo tamanho do desenho, dividi em 3 e pintei somente uma. Então, se vocês prestarem bem atenção, os desenhos eles são do mesmo tamanho e a parte que está pintada também é igual, é a mesma parte pintada. Outros exemplos. 1/4 é igual a 2/8. Por quê? Eu multipliquei o 1 por 2, que é igual a 2, e multipliquei o 4 por 2, que é igual a 8. Então, aí na representação do desenho, o primeiro eu dividi em 4 e pintei somente 1. No segundo desenho, eu dividi em 8 e pintei 2 partes. Se vocês prestarem bastante atenção, a parte pintada representa a mesma quantidade. Já no segundo exemplo, 4/12, eu dividi em cima por 2 e embaixo também dividi por 2. Então, no primeiro desenho, eu dividi o inteiro por 12 e pintei 4 partes. No segundo desenho, eu dividi por 6 e pintei 2 partes. Então, essas frações correspondem à mesma parte do inteiro. Então, essas frações correspondem a frações equivalentes. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.